Fala, meus amigos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Então, queria começar aqui uma série no meu canal falando um pouco mais próximo de vocês, né? Às vezes eu sinto um pouco de falta de conversar com vocês, às vezes eu sinto um pouco de falta de estar aqui trocando uma ideia com vocês de uma forma mais livre, sabe? Sem um tema específico, ou às vezes de uma forma que vai me gerar muito tempo para editar o vídeo e tudo mais, e às vezes Deus está falando algo comigo que eu preciso compartilhar com vocês. Então o intuito desse vídeo vai ser esse, né? Eu ter uma conversa com vocês, algo mais descontraído, né? Algo um pouco com pouca edição, sabe? Talvez até sem cortes. E é isso, espero que isso possa ajudar alguém, né? Esse vídeo possa ajudar alguém. E eu crio mais esses vídeos aqui pra que eu possa ser útil, né? Do meu ministério, aquilo que eu recebo de Deus. Às vezes eu não consigo guardar só pra mim, sabe? É, eu sinto um desejo muito grande de compartilhar isso com outras pessoas. Eu não consigo só pegar as coisas que Deus entrega pra mim e guardar pra mim e deixar aqui dentro de mim ou aqui dentro de mim também, ficando com teias de aranhas, né? Sem usufruir disso ou às vezes sem compartilhar disso com vocês. Também acho muita arrogância você receber algo bom e guardar pra você, né? Quando a gente começa a viver o evangelho de fato, quando a gente começa a amar a Deus, a gente começa a querer compartilhar as coisas de Deus. Então, o intuito dessa série, o intuito vai ser esse, sabe? Eu tenho outra série que eu costumo pregar, né? Que é explicando passagens bíblicas, que eu explico passagens bíblicas para vocês. Só que essa série demanda muito tempo, né? Tem que estudar as passagens, tem que pesquisar opiniões, linhas teológicas e contextos, né? Às vezes eu pego o texto original para entender um pouco mais. E isso demanda muito tempo, né? Editar o vídeo também. Então, essa série vai ser um vídeo mais amador, mais uma trocação de ideia mesmo, uma conversa com vocês daquilo que Deus está falando a meu respeito, ou comigo, né, na verdade. E, bom, o tema de hoje é basicamente se Deus existe, se o Evangelho é real, se Jesus existe, se Jesus é grande, Deus é grande, por que nós não devemos largar tudo e virar monges, por exemplo? Por que nós não devemos largar tudo e viver somente para Deus, uma vida de espiritualidade somente para Deus, a gente sem casar, a gente muda de país se for necessário e a gente prega o evangelho sempre, sabe? Eu acredito que esse tema afeta todo cristão de verdade, sabe? Todo cristão genuíno, né? Não tô falando sobre frequentadores de igrejas, tá, gente? Eu tô falando sobre pessoas que aceitaram Jesus e vivem o evangelho de fato, pessoas que amam a Cristo de verdade, sabe? Amam a Jesus de verdade e têm as suas afeições por Jesus. Eu tô falando dessas pessoas, falando de cristãos, né? Como diz John Piper, eu não tô falando sobre frequentadores de igreja, né? Então, eu acredito que para essas pessoas sempre vai bater essa crise, sabe? Acredito que para essas pessoas vai chegar um ponto que essa crise vai bater e eu já tive uma crise dessa, sabe? De falar, cara, o que eu tô fazendo? Por que eu tô, por exemplo, namorando? Por que eu tô jogando? Por que eu tô estudando na faculdade? Se Deus existe, por que eu não tô saindo para fora pregando o evangelho até eu morrer? Porque o evangelho é real, Deus é real, Jesus é real, Cristo é real. Eu tenho que estar lá fora e não devo estar aqui na minha casa, no meu quarto, quentinho. Não devo estar aqui, eu devo estar lá fora e pregando o evangelho e tudo mais. Então, essas crises eu acredito que provavelmente já deve ter acontecido com você, né? Que entrou nesse vídeo às vezes por causa do título. E eu acho que você, como cristão verdadeiro, você vai acabar se batendo com essa crise, sabe? Se você ama mesmo a Jesus. E, cara, basicamente é que a gente tem um grande problema de tentar viver uma dualidade na nossa vida, sabe? A gente tem um problema que a gente gosta de separar a nossa vida, né, a nossa vida secular, vamos dizer assim, que a gente trabalha, tem que o nosso cotidiano, a gente trabalha, a gente estuda, a gente joga um jogo, a gente viaja com a família, a gente sai com a namorada, sai com a esposa, e do outro lado aqui a gente tem a vida com Deus, que a gente ora, a gente vai nos cultos, a gente vai na igreja, a gente treina teclado, treina violão, ensaia, tira as músicas, e aqui a vida com Deus é que é a vida secular. E tem um grande problema, isso a gente acaba vivendo uma dualidade, sendo que o evangelho não é isso. O evangelho não chama você de viver uma vida com Deus e uma vida secular.
sabe? Não chama você viver uma vida com Deus e uma vida separada, uma vida sozinha. Secular que eu falo, gente, não tô falando de pecado, tá? Não tô falando de pecado. Eu tô trazendo esse termo para explicar vida cotidiana, tá? Vida cotidiana, resumidamente, a sua vida cotidiana, o seu trabalho e tudo mais. E o evangelho não chama a gente para fazer isso, cara. E a gente fica com essa divisão na nossa mente, acaba tendo essas crises que não era para ter, sabe? Não era para ter essas crises. A gente acaba tendo essas crises porque a gente vive uma dualidade. E, cara, a gente tem que entender, eu costumo entender dessa forma. A gente tem a nossa vida cotidiana desde sempre. Até quando a gente não era cristão, a gente tinha a nossa vida cotidiana. Sabe? Quando a gente estava no mundo, perdido. Então, a gente tinha essa vida cotidiana. A gente estudava, a gente ia pra escola, a gente jogava jogo, a gente saía com a namorada, a gente fazia diversas outras coisas. A gente trabalhava. E essa aqui é a nossa vida cotidiana. E aí, quando a gente se converte, a gente tem Deus com a gente começa a amar a Cristo e nasce de novo e tem um coração regenerado por Deus e se torna filho de Deus. Não é que acaba surgindo uma nova vida, mas a vida com Deus, ela entra na nossa vida, se tornando uma vida só, entende? Então a nossa vida cotidiana e a nossa vida com Deus é uma coisa só, cara. A gente não pode viver uma dualidade, sabe? Duas vidas diferentes. A gente tem que viver uma vida só, sabe? Vida com Deus e vida cotidiana é uma coisa só. Você tem uma vida só. E a vida que você vive, o seu dia, tem que ser como um sacrifício vivo. É isso que Paulo está falando nas Escrituras, sabe? Não estou falando que a gente não deve pregar o evangelho, claro que não, misericórdia, falar uma coisa dessa. Tenho dó, ai de quem fala essas coisas, ai de quem falar essas coisas. Mas eu tô dizendo, tipo assim, que nem sempre, Deus, o que Deus quer pra gente é que a gente saia igual louco e larga tudo, larga a faculdade, larga a nossa família aqui, larga o lugar onde a gente mora para pregar o evangelho, porque eu entendo que às vezes Deus tem um chamado para você na sua casa, às vezes eu entendo que Deus tem um chamado para você na sua faculdade, às vezes eu entendo que Deus tem um chamado para você no seu serviço, sabe? Você pregar o evangelho no seu serviço, você pregar o evangelho jogando, né? Jogando um jogo, sabe? Tem como pregar evangelho, já preguei muito evangelho jogando um jogo, sabe? Creio que Deus às vezes tem um chamado para você na sua academia, sabe? Isso é vida cotidiana, cara. Isso é coisa que você faz no seu dia a dia. Mas eu acredito que a propagação do evangelho, ela precisa disso, sabe? De pessoas em várias áreas, em várias situações. Não tô falando que Deus precisa, porque Deus não precisa de nada, quem precisa é nós. Deus não precisa de nada, mas eu falo a propagação do evangelho. Deus precisa. Eu já tô falando errado de novo. A propagação do evangelho precisa de pessoas ricas, a propagação do evangelho precisa de pessoas pobres, a propagação do evangelho precisa de pessoas de classe média, a propagação do evangelho precisa de empreendedores, a propagação do evangelho precisa de CLTs, pessoa que trabalha como, por exemplo, desenvolvedor, como eu trabalho. Propagação do evangelho precisa de engenheiros, porque vamos supor que todo mundo larga tudo e sai para pregar nas ruas e tudo mais. Vamos supor que, vamos colocar aqui numa vida cotidiana de uma pessoa rica, vamos colocar uma pessoa milionária, ela às vezes não vai ter contato com você, né? Não vai ter contato com você, não vai ter contato com a pessoa da rua, por exemplo. Às vezes a pessoa milionária vai de trabalho para casa, casa para o trabalho, entende? E muitas das vezes quem vai pregar para essas pessoas, sabe? Quem vai pregar, né, para essas pessoas? São outras pessoas milionárias. É por isso que eu tô falando que o evangelho precisa, sabe? A propagação do evangelho precisa de pessoas milionárias para estar nos lugares dos milionários pregando o evangelho para os milionários. Entende agora o que eu tô falando? Eu tô falando que, tipo, Deus às vezes tem chamado para você, cara, em qualquer área, sabe? Pode ser em qualquer área. Basta você pedir para Deus e Deus querer te mostrar. E eu sei que Deus não, eu imagino que Deus não quer esconder nada da gente, sabe? Então, se você orar e pedir para Deus te mostrar o lugar onde você foi chamado, eu acredito que Deus vai mostrar para você, sim. Se você buscar isso com seriedade, com zelo, sabe? A gente tem muita maneira de buscar as coisas muito rasas, mas se a gente buscar as coisas com zelo, eu acredito que Deus não tem nada a esconder da gente, sabe? Deus não quer. Deus, eu acho que Ele ama a gente, Ele ama mostrar as coisas pra gente. Mas enfim, o tema do vídeo não é sobre buscar a sua chamada aqui, não é sobre isso.
mas eu tô falando sobre não viver uma dualidade, sabe? Quando eu tô aqui, por exemplo, na minha casa, com a minha família, eu tô pregando o evangelho, mesmo sem falar, sabe? Eu sei que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não estou falando que a gente não tem que pregar o evangelho com palavras, mas às vezes o princípio do evangelismo é o testemunho interior. Desculpa, às vezes, mas às vezes o princípio do evangelismo é o seu testemunho, sabe? É o testemunho seu dentro de casa, é o testemunho seu como funcionário, é o testemunho seu como patrão. Cara, eu vejo muito Deus nisso porque Deus já me usou dessa forma, através do meu testemunho, sabe? De eu viver na minha vida. Eu já ouvi falar de pessoas falando, cara, eu vi o Breno vivendo a vida dele, sabe? Eu vi o Breno fazendo as coisas certinho, eu vi o Breno lendo a Bíblia, eu vi o Breno orando, eu, eu vi o Breno fazendo as coisas de Deus. E por causa disso eu vi uma mudança tão grande nele que eu quis conhecer a Deus. E, tipo, sem eu dizer uma palavra a pessoa sobre Deus, sobre fé, sobre o Evangelho, sabe? Eu já ouvi muitos testemunhos em relação a isso, sabe? Então, acredito que não necessariamente temos que largar tudo para viver uma vida com Deus, uma vida separada, viver como um monge. Existe sim chamados específicos para isso. Creio muito que Deus pode fazer o que Ele quiser. Inclusive, Ele pode chamar você para ir para a Europa. Deus pode chamar você para ir para a Índia. Deus pode chamar você para virar um monge e viver no monastério e orar e viver uma espiritualidade com Deus incrível. Mas eu acredito também que Deus às vezes te chama para ter uma família, sabe? Às vezes eu acredito que Deus te chama para ter um cargo numa empresa, você estudar em determinada área, você viver uma vida, crescer, ajudar a humanidade a se desenvolver, sabe? Por exemplo, com tecnologia, por exemplo. E eu vejo muito Deus nisso, sabe? Eu vejo que a gente não pode separar a nossa vida cotidiana de vida com Deus. Deus tem que estar no nosso cotidiano, Deus tem que estar no nosso serviço, Deus tem que estar com a gente trabalhando, com a gente estudando. Cara, eu vejo muito que a gente pode viver coisas grandes, extraordinárias com Deus, às vezes até mais que pessoas que viraram monges viveram, só vivendo, sabe, uma vida com Deus cotidiana, daquilo que Deus te chamou para fazer, mas fazer com Deus, sabe, fazer com Deus, não fazer sem Deus, não separar a vida com Deus e vida cotidiana, sabe, entrelaçar Deus com você. E é isso, cara. Eu acho que é uma crise que todo mundo tem, mas você tem que entender que você no seu serviço, você na sua escola, Deus está com você, você está vivendo o evangelho, sabe? Você está vivendo aquilo que Deus tem para você, sabe? Você às vezes casar num lugar legal, você viajar para um lugar legal na sua lua de mel, ou você, por exemplo, ter um carro legal, ter uma casa legal. Isso não quer dizer que você não está vivendo o evangelho, sabe? Eu acho que Deus ele vai muito mais além disso, sabe? Eu acredito que como filhos de Deus a gente tem que desfrutar das coisas de Deus aqui na terra também. Acredito que tem sofrimento, claro, tem sofrimento. O evangelho tem um chamado que nos exige renúncia pra caramba, mas eu acredito que Deus ele nos chama também para desfrutar da sua criação, sabe? Desfrutar da sua criação. E acabei me esquecendo, eu tava falando do assunto da gente pregar com o nosso testemunho, né? Às vezes o início do evangelismo o início do evangelismo é o nosso testemunho. E tem um versículo que eu me apeguei muito esses dias, que toda a criação ardemente anseia pela manifestação dos filhos de Deus, né? Então a criação ardementemente anseia pela manifestação dos filhos de Deus, né? Então como que os filhos de Deus vai manifestar? Com palavras também, manifestar com palavras também, mas com ações também, sabe? Às vezes toda a criação, enquanto Deus está falando toda a criação, acredito que é toda a criação, os animais, sabe? Todos os seres vivos, toda a criação, sabe? Toda a criação, até mesmo seres humanos, que são criaturas, às vezes não são filhos de Deus. Eu creio que eles estão esperando que os filhos de Deus se manifestam, não só com palavras, mas com vida, sabe? Eles olhando a nossa vida e falam, caraca, velho, esse cara é um filho de Deus,
sabe? Ele olhando a gente no ônibus, lotado, quente, um calor, o ar-condicionado não funcionando, e a gente naquele busão lotado. Acredito que você já passou por isso, você não passou por isso. Nossa, é uma situação um pouco irritante, mas, sabe, eu sei naquela situação toda, mesmo assim você feliz, se alegrando, e o cara olhando pra você e falando, caraca, velho, esse cara tá feliz, velho, esse cara é um filho de Deus, velho, sabe? Então é isso, gente. Eu acredito que a gente não pode separar a vida com Deus, a gente não pode viver uma dualidade, sabe, na nossa vida. Acredito que se você unir sua vida cotidiana e vida com Deus e ver isso como uma coisa só, sabe, eu acredito que você vai viver a sua vida mais leve, sem esse peso, sem essa carga. Prega o evangelho, claro, vai nas ruas, prega o evangelho, que isso é um chamado para todas as pessoas, tá? Não tô falando que é contra isso, mas cara, às vezes não é de Deus você largar a sua faculdade, largar a sua família, às vezes não é de Deus você largar o lugar onde você mora, às vezes não é de Deus você deixar de comprar um carro pra ir pregar o evangelho em algum lugar, sabe? Acredito que Deus pode estar nessas coisas também, tá? Acredito que Deus pode estar nessas coisas também. Mas é isso, galera. O vídeo é mais uma trocação de ideia mesmo. Deu aqui 16 minutos. Eu acho que eu vou dar um corte no vídeo que eu errei uma parada. Mas é isso. O vídeo é para ser mais uma trocação de ideia mesmo. A gente conversar um pouco. Eu compartilhar daquilo que eu tenho ouvido de Deus. Porque, cara, eu acredito que isso pode mudar muita vida. Sabe? Eu acredito que isso pode mudar. Porque isso mudou minha vida. Já conversei com pessoas. Já aconselhei pessoas em relação a isso. E mudou a vida dessas pessoas. E eu não posso guardar isso pra mim mesmo, sabe? Eu preciso de compartilhar com vocês. O intuito desse canal aqui, o intuito desse vídeo aqui, dos meus vídeos que eu posto, não é encher de visualizações. Eu não tenho essa vaidade de lotar de visualizações. Se isso acontecer, graças a Deus e glória a Deus por isso, sabe? E que isso cresça também, que se for vir muitas visualizações ou curtidas ou pessoas seguindo o canal, que seja totalmente por pessoas que precisam disso, sabe? Pessoas que ajudam de alguma forma a propagar o evangelho e pessoas que às vezes estão necessitando de ouvir algo dessa maneira, sabe? Porque é um grande perigo para mim, eu acredito um grande perigo para todas as pessoas ter muita quantidade de views, né, no canal, no Instagram, alguma coisa, porque isso mexe muito com o nosso ego, sabe? Mexe muito com o nosso eu, o nosso ego, o nosso egocentrismo. Isso mexe muito com a gente, sabe? Encher de views, encher de curtidas, encher de comentários, ser uma pessoa famosa. Então, não é meu intuito, não quero viver isso. Mas se for necessário viver isso, acredito que se Deus tem algo pra mim em relação a isso, tem algo pra vocês, se de alguma forma vai compartilhar com outras pessoas e alcançar essas outras pessoas que venham ser totalmente para Deus e graças a Deus por isso, e tô disposto a viver isso também. Mas não é o intuito do canal, sabe? Não é o intuito do canal. Se for alcançar muitas pessoas, que sejam para a glória de Deus, sabe? E é isso, galera. Espero que vocês vivam isso, tá? Espero que vocês vivam essa palavra. E me diga nos comentários se você já passou por essa crise. Compartilha com a gente aí, talvez a gente consiga conversar um pouco. Se você já passou por isso, já passou por essa crise, se você tem passado por essa crise, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se você quer complementar alguma coisa desse vídeo, pode deixar isso nos comentários, beleza? É isso, até a próxima, fica com Deus, que você tenha uma semana abençoada com Deus. É isso, tamo junto.